vai sendo abençoada. Daqui a pouquinho vamos adorar, buscar um pouco a Deus. Vamos tirar essa quarta-feira não só para orar pela nossa família, mas também por nós, tá? Já está na tela aí, ó, a nossa reunião de sábado, tá? Eu tenho comentado o seguinte: o pessoal do ministério está convocado, mas as ovelhas são convidadas, né? Todas as ovelhas, todos vocês estão convidados a vir participar da nossa reunião de 7 horas com Cristo. Começa às 13 horas nesse sábado, vai até às 20 horas. Então você tem muito tempo para vir adorar, né? Quem não aguenta ficar 7 horas direto, pode vir um pouco. De repente sai do trabalho 3, chega a 4 aqui, ou vai para o trabalho às 5, então chega às 13 e sai às 14, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas na presença de Deus. Mas o bom é para aquele que vai vir e vai ficar 7 horas ali junto com a gente, adorando, orando e aprendendo da palavra. Amém, pessoal? São 40 minutos de orações, 20 de palavra. 40 de oração, 20 de palavra. 40 de louvor, oração, 20 de palavra. Até 8 horas. Quem participou da última reunião de 7 horas com Cristo, teve gente que ficou até o fim. E a pessoa saiu daqui falando: pastor, nem parece que eu estou 7 horas aqui dentro da igreja. Eu estou saindo daqui com saudade, já querendo ficar. Para você ver como é que tem sido bom essa nossa reunião de 7 horas com Cristo. É sábado agora, tá? Começa às 13 horas e todos estão convidados em nome do Senhor, mas o pessoal de ministério está convocado. Está convocado. Amém? Todo mundo pegou a lição de hoje, a 4ª lição? Faltou alguém pegar, não? Então vamos direto para a lição em nome de Jesus. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, ou não serão honrados, né? Então vamos lá. Esse texto é Deus falando com o sacerdote Eli, tá? O sacerdote Eli foi um grande homem de Deus, mas ele tinha 2 filhos que se perderam, o Ofni e o Finéias. Esses rapazes se perderam completamente. Eles deveriam substituir o pai no sacerdócio, mas eles se perderam completamente. E aí o pai cometeu um vacilo. Por quê? Porque ele começou a passar a mão na cabeça dos filhos. Estou falando assim bem rápido, e usando até uma linguagem mais simples, para todo mundo entender. Mas o Ofni e Finéias fizeram coisas tremendas, e o Eli fingia que não via. Até dentro do templo eles faziam isso, se prostituindo inclusive. E o Eli fingia que não via. Deus havia prometido: você, depois de você, e depois, eu vou honrar sua descendência, sua família, eles serão sacerdotes no lugar de vocês, é assim que eu vou fazer. Mas como o Eli passou a mão na cabeça dos filhos, Deus falou: longe de mim tal coisa. Eu sei que eu disse isso, mas eu vou voltar atrás. Eu não vou fazer isso com você, você está fazendo bobeira, está dando bobeira. E os 2 filhos morreram. Quando Eli soube que os 2 filhos morreram, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. Isso só me mostra, irmão, que esse negócio de determinismo, tem que ter cuidado com essa história de uma vez salvo para sempre. Não é assim não, né? Porque olha só, eu tinha prometido a você que honraria você e toda a sua descendência. Bom, agora eu vou voltar atrás. Por quê? Porque você não está me honrando. Amém, Jesus? Então, o contexto desse texto aqui de honrar e ser honrado é família, sim ou não? É família, porque está falando dos filhos. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Honrou no sentido de passar a mão na cabeça dos filhos, como se ele não estivesse fazendo nada dentro da casa de Deus. Lá eles estavam em pecado, e ele não exortou, não chamou atenção. Ele fingia que não via, fechava os olhos. E aí Deus falou: então, já que você não me honra, eu não posso te honrar também. Então não estava determinado que a família do Eli seria um sacerdote perpetuamente. Estava declarado, mas não estava determinado. Determinismo fora disso, longe disso. Amém, pessoal? Bom, isso é bom para a gente, por quê? Porque a gente está fazendo esse propósito para honrar a Deus pela nossa família. Então eu preciso entender que se eu um dia levantei minhas mãos e recebi Jesus como meu único Senhor e único Salvador, então Ele é único. Se Ele é único, eu preciso honrá-lo acima de tudo.
É o primeiro mandamento que Jesus trouxe para a gente. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Com toda a sua alma, coração, entendimento, acima de tudo, de todos. Ele tem que estar em primeiro. E a gente tem, outro dia eu comentava isso aqui, a gente tem dificuldade de colocar o controle da nossa vida na mão de alguém. E até na mão de Deus tem gente que tem dificuldade de fazer isso. Amém, Jesus? Então eu preciso aprender a honrar a Deus primeiro, para que Ele possa me honrar. Eu honro quem me honra. Quem não me honrar será envergonhado, será envelhecido, será deixado de lado. Eu não vou poder continuar fazendo com você o que eu prometi fazer, porque você não está me honrando. Olha que coisa séria. Então o estudo de hoje é lição 4. A honra de Deus, ela vem pela honra do homem. Essa é o tema que eu coloquei. A humanidade está carente de bons exemplos, todos estão necessitados da fidelidade de Deus em suas vidas, embora alguns não reconheçam isso. A honra de Deus vem pela honra do homem. Vamos lá. Nós que já alcançamos a graça e a misericórdia do Senhor, temos quase que uma obrigação de mostrar aos homens o quanto o nosso Deus é capaz de honrar aqueles que o honram. Alguém já disse que não podemos dar aquilo que não temos. Ok, eu até concordo com esse pensamento, mas se temos o que dar e não damos, cometemos um pecado grave, que o missionário R.R. Soares chamou em uma de suas mensagens de pecado de omissão. Tiago 4,17 diz: aquele pois que sabe fazer o bem e o não faz, o que acontece com ele? Então, peraí. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu não resolvi, mas eu também não me meti, não fiz nada. Às vezes, se omitir também é pecado, tá? Você sabe o que tem que fazer. O Eli sabia o que tinha que fazer. Ele tinha que pegar os filhos dele, dar uma escovada nos filhos dele. Vocês tomam jeito, com Deus não se brinca, vocês estão brincando com Deus, vocês não vão mais exercer a posição que vocês estão exercendo aqui dentro, não vão mais exercer a função que vocês estão exercendo aqui dentro, porque vocês não estão honrando o meu Deus. Deus falou que vocês seriam meu substituto, mas desse jeito vocês não vão ser, e eu não vou ser prejudicado por causa de vocês, por causa dessa carnalidade e pecado de vocês. E ele tinha que ter colocado os filhos no lugar, mas ele fingiu que não viu, sofreu a consequência, acabou. O ministério dele acaba nele. Ele e os únicos 2 filhos que podiam dar sequência à família dele, como Deus falou que faria, os 3 morreram. Os 2 lá morreram na batalha, e o Eli quebra o pescoço e morre quando descobre que os seus filhos morreram. Ninguém está falando para você ficar contra a sua família. Amém, Jesus? Mas foi isso que Jesus disse quando ele veio, e ele falou: a partir de agora vai ter pai contra filho e filho contra pai, tá? Você pensa que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Jesus não estava falando contra a família, Jesus estava mostrando que ele tem que estar acima de tudo, e a gente precisa entender isso, para poder orientar a nossa casa, orientar nossos filhos, orientar, até no caso dos filhos que estão já na presença de Deus, orientar seus pais, tentar orientar com todo respeito, mas orientar seus pais. Amém, Jesus? O marido crente poder orientar sua esposa, a esposa crente poder orientar o seu marido, tudo com sabedoria, sem criar confusão, sem criar contenda, mas o que é certo, o que é errado. Não tem como você, porque é gente que você ama, você então pegar o erro deles e começar a passar a mão na cabeça. Não, está tudo bem. Não dá para fazer isso. Amém, Jesus? Não dá para fazer isso. Esse pecado de omissão é muito grave, tá? Foi o pecado do Eli. Ele se omitiu. Ele via os filhos dele, os próximos sacerdotes da casa do Senhor, ele via os filhos deles levando as mulheres lá para dentro do templo. Ele via os filhos deles tirando o sacrifício que o povo levava para dar de comer para aquelas mulheres, para se prostituir com aquelas mulheres. Depois você pode ler a primeira carta aos Coríntios, desde o capítulo 1, desde do primeiro capítulo em diante, e você vai ver o que eu estou te falando. Está tudo lá. E ele via isso, e ele sabia disso. Ainda segunda-feira eu estava reunido com os pastores, eu comentei sobre isso. Falei: pastores, não é porque é filho ou filha que você vai ficar passando a mão na cabeça e deixando essa pessoa fazer o que quer dentro da igreja.
Eu até dei o meu exemplo com eles. Há muitos anos atrás, a minha filha era bem jovenzinha ainda, e ela fazia parte do grupo da escolinha da igreja. Lá quando era regional, lá em Jacarepaguá. E ela fazia, mas ela começou a vacilar. A chegar atrasada, a faltar alguns dias, ela não ia lá. E ela começou a vacilar. E eu falei, bota ela no banco. Ela tem que ir para o banco. Ah, mas é sua filha. E daí que é minha filha? Não, se não está fazendo a coisa direito, vai para o banco. Tira o uniforme, não vai trabalhar na escolinha e vai para o banco. E eles ficaram meio assim, porque era minha filha. Eu falei, então tá, então eu deixo que eu faço então. Você não vai mais ficar na escolinha por enquanto. Vai orar, vai se consagrar, vai buscar Deus. Quando eu ver que você está em condições, eu boto você de novo para trabalhar na obra. E tirei minha filha da obra. A gente quer passar a mão na cabeça. Aí a pessoa se prejudica e você também. Você pensa que está abençoando a sua família, passando a mão na cabeça deles. Não está. Você está prejudicando. Você está dizendo o seguinte, o meu Deus não é maior do que você na minha vida. Você pode fazer o que você bem entende, que eu vou te cobrir. Não vai cobrir. Isso aqui a gente não está falando de vida humana, está falando de vida espiritual. A gente está falando de vida eterna. De levar nossa família a ter o temor de Deus. E eu não vou levar a minha família a ter o temor de Deus se eu passo a mão na cabeça deles. Pelo contrário, eu vou ter uma família mole, que talvez até frequente a igreja, mas qualquer carnalidade toma conta deles. Porque nem eu sou firme. Eu não estou honrando ao meu Deus. Eu prefiro honrar o homem do que honrar a Deus. E a Bíblia manda amar a Deus acima de todos. E eu tirei ela da obra. E o pessoal ficou, poxa, pastor, deixa ela. Não, deixa não. Ela tem que fazer a coisa direito. Eu até falei com os pastores, o pastor estava lá, né? Eu falei, eu acho que eu vou apertar um pouco mais os meus obreiros. Eu estou muito mole com os meus obreiros. Falta reunião, que é para estar lá para ajudar, falta, não fala nada, tem que ir para o banco. Eu não quero sofrer como ele sofreu. Eu falei, vamos apertar um pouco mais isso aí, porque não é possível. As pessoas não estão entendendo. E aí a gente, trazendo para a família, ministério a gente fala depois, voltando para a família, a gente precisa entender que a gente está servindo aquele que criou os céus e a terra, aquele que deu o seu filho para morrer por nós numa cruz, aquele que abriu o caminho para a gente ter a vida eterna com ele. Jesus falou, eu sou o caminho. Então Deus mandou o caminho para eu ir para o céu com ele e ficar a eternidade. O Senhor mandou o Filho dele, e ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Um pessoal lá fora diz que a verdade absoluta não existe. Para a gente existe, é Jesus e acabou. Mas aí a gente quer ficar servindo a Deus na nossa carne, na nossa natureza, na nossa carnalidade. Então a gente começa a valorizar mais os sentimentos humanos do que o que Deus manda a gente fazer. E a gente acha que está ajudando. A gente está fazendo com boa intenção. Alguém falou uma frase aí que eu não sei quem foi, mas dizem que o inferno está cheio de boas. Boa intenção não te tira do inferno não, filho. O que tira é respeito à palavra. Amém? A gente precisa aprender a honrar a Deus primeiro. Aí Ele vem honrar a gente. Ele vem honrar a nossa casa. Aí o casamento começa a restaurar. Aí o filho começa a se converter. O filho começa eu botei aqui, a humanidade está carente de bons exemplos. E é verdade, irmão. Até o pai cristão, a mãe cristã, às vezes, não está dando bom exemplo para os seus filhos. Aí os filhos começam a ficar meio perdidos. Espera aí, se o pai e a mãe, que é da igreja, agem assim, por que eu vou agir diferente? Eu estou falando do cristão, hein? Estou nem falando do mundo, não. Porque o mundo, meu Deus do céu, todo mundo sabe, está de cabeça para baixo. Tá, o certo é errado, errado certo, isso não é de hoje. Não é? Eu estou falando de gente que está na igreja, irmão, que passou pelas águas, que diz que é de Deus, que diz que é salvo, que um dia vai morar nos céus com Jesus. E essa pessoa, quando chega em casa, não dá um bom exemplo. E os filhos olham, os netos olham e querem ver o avô que é crente, a avó que é crente, o pai que é crente, a mãe que é crente, dando um bom exemplo, e não tem. E a gente acha que está tentando ajudá-lo, porque a gente quer ficar igual a eles. De vez em quando eu vejo
Eu fico pensando assim, a mãe, a filha, e a mãe até a roupa ela quer vestir igual a filha. Ela quer tanto parecer com a filha dela, quer tanto parecer jovem, ela quer ser mais amiga do que mãe. Mãe é primeiro, amiga é depois. Ela quer ser mais amiga do que mãe. Aí está lá a mulher toda vestida igualzinha a sua filha, querendo falar igual, querendo andar igual, querendo gostar das mesmas coisas. Ela está achando que está ajudando a filha, mas não está, porque a filha está perdendo a referência de mãe e está tendo ela como referência só de amiga. Quando ela for tentar falar como mãe, ela não vai conseguir o respeito da filha, porque a filha vê como amiga, não como a mãe. Por quê? Porque de vez em quando a mãe castiga, né? Que de vez em quando a mãe tem que ser dura. De vez em quando a filha vai ficar chateada com a mãe, porque a mãe falou a verdade. Mas ela não é mais mãe, agora ela é amiga, até se vestir, se veste igual. Entende? Esse é o princípio que Deus está falando da honra. Ele criou um princípio, quer você goste, quer você não goste. Ele não perguntou se a gente gosta disso. Ele falou, se me honrar, eu vou te honrar. Se não me honrar, vai ser entregue, vai ser envelhecido, né? Vai ser desprezado. Envelhecido é desprezado, deixado de lado, tá? Envelhecido. Então ele está falando, é um princípio que Deus criou. Quer você goste, quer não goste, Deus criou esse princípio. Eu vou honrar quem me honrar. Isso é muito sério, né? Então assim, não se omita. Você quer abençoar a sua casa? Quer abençoar seu casamento, sua família? Não se omita. O que é certo, o que é errado. Converse, mas não é para ficar brigando, discutindo. É no amor, mas fala a verdade. Peça a Deus sabedoria. O Espírito de Deus te ajuda. Ele te ensina todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada. E você vai conseguir honrar a Deus sem criar contenda dentro de casa e confusão. Mas você vai honrar a Deus em primeiro lugar. E Deus vai te abençoar. Vamos chegar lá, vamos chegar ao final. Vamos lá. Em tempos de crise, precisamos estar firmes na fé. Muitos nesse momento são tentados a quebrar a aliança que havia feito com o Senhor. A rebeldia é como pecado de feitiçaria. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, o início do versículo, ele fala isso. Em momento algum, devemos virar as costas para a palavra de Deus. Manter a fidelidade, obedecendo aos princípios bíblicos, é o caminho mais rápido para que sejamos bem-sucedidos. Então, manter isso aceso, essa fidelidade, essa obediência aos princípios que Deus criou. Deus criou princípios que, às vezes, se comparado com os nossos princípios, a gente percebe que tem coisa diferente aqui. Então meus princípios ficam abaixo, os princípios de Deus ficam acima. A partir do momento que eu quero que Deus entre na minha família e me abençoe, eu preciso observar os princípios dele. Se os princípios dele são diferentes dos meus, os meus ficam abaixo, o dele fica acima. Ele sempre está em primeiro lugar. Aqui esse texto, 1 de Samuel 15, que eu coloquei para vocês, coloca o versículo 23 para mim aí na tela. Deus vai falar, o próprio profeta, né, vai falar com o rei Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Isso. O Samuel vai falar com o rei Saul. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar, que é a contenda, a confusão, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste o quê? A palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti. Honrou, eu honro. Não honrou, é envelhecido. É deixar de lado. Eu não vou te honrar mais. Para que não sejais, ele já era rei, mas vai ser tirado dele o reinado. Vai ser tirado dele e vai ser dado ao Davi. Amém, pessoal? Por quê? Porque esse rei, o rei Saul, ele tem uma batalha vindo contra ele, e ele está esperando Samuel voltar de uma viagem. Eu estou resumindo, tá? Você lê depois também. E ele espera o Samuel voltar de uma viagem para fazer os sacrifícios antes da batalha. O sacerdote é que tinha que fazer o sacrifício. Ninguém podia fazer no lugar dele.
tá? Ele era o profeta, ele agora está no lugar daquele que fez ele crescer, porque o Samuel cresceu lá no templo com o Eli, que morre e não tem sucessor, e o Samuel passa a ser o profeta, né? O Samuel cresceu, é o filho da Ana, lembra? Que foi entregue lá no templo, bebezinho, e o Eli fez ele crescer lá, ensinou a ele tudo que ele sabia, foi ensinando, aí o Eli morre, porque não honrou a Deus, honrou mais os filhos que a Deus, o Eli morre, não tem mais sucessor, e Deus coloca o Samuel como profeta. O Samuel como profeta vai arrebentar, é um dos melhores que Deus teve, amém, irmãos? Aí o Samuel sai para uma viagem, e o Saul fica, ele entende que vai começar uma batalha, e o Samuel não chegava. Mas o Samuel tinha determinado, eu vou chegar em tal dia. Irmãos, hoje, que hora que acaba o dia de hoje? Que dia é hoje? 24. Que hora que vai ser dia 25? Meia-noite 1, certo? Então até meia-noite ainda é 24. Se Deus te abençoar hoje, às 11h59, você foi abençoado hoje. 11h99 e 59 segundos. Você foi abençoado hoje ainda, tá? Então, só que ele foi esperando, como ele não chegava no dia que ele tinha falado, o Samuel não chegava, ele foi lá e fez o sacrifício por conta própria. Quando ele está fazendo, quem chega? Eu esperei, o senhor não chegava, mas eu marquei para chegar hoje, eu não estou atrasado, eu posso estar em cima da hora, mas não estou atrasado, eu marquei hoje, não estou entendendo porque você fez isso aí. Aí Deus vai dar essa palavra para ele. E Samuel fala. Olha, Samuel gostava de Saul, tá? Samuel vai até levar uma bronca de Deus. Fala, para de orar por ele. Deus fala com Samuel. É o que Deus fala com Samuel. Eu já rejeitei. Não vou voltar atrás. Para de orar por esse rei. Eu já levantei outro rei no lugar dele. Vai lá em Belém, na casa de Jessé lá, o belemita. E lá eu levantei um rei. Era o jovem Davi. Que ele vai preparar para depois, 10 anos depois, se tornar rei de Israel. O Saul ainda vai ficar 10 anos reinando, Deus permite ainda, mas ele vai depois tirar, ele vai morrer, e o rei Davi vai entrar. O que Deus fala se cumpre. Pode demorar, tá? Mas se cumpre. Demora para a gente, 10 anos para a gente é muita coisa, né? Para Deus é nada, são alguns segundos, frações de segundos. A Bíblia fala que 10 anos um dia é como 1000 anos para ele, 1000 anos para ele, né? Então 10 anos para Deus é um piscar de olho. Para a gente que para 10 anos é muita coisa, né? Está com 50, depois está com 60 e já começa a ranger. Não é mais só os dentes que começa a ranger o ombro, começa a ranger o joelho. Se você não se preparar, né? Se não se preparar, se preparar também não vai ranger não, tem que se preparar para a idade. Quem está entendendo? Posso continuar então? Vamos lá então. Vamos ler Gênesis 26. Eu li isso aqui recentemente em um culto nosso, mas eu vou ler com vocês de novo. Honra, irmãos, a gente tem que aprender a honrar a Deus. Tem que aprender a honrar a Deus. E não é só com palavras não, lembra que eu já falei isso com vocês? Semana passada eu comentei isso. É muito fácil, a pessoa faz algo tremendo para a sua vida e você simplesmente agradece. Isso não é honra, isso é agradecimento, tá? Honra, alguém fez algo grande para você, você foi lá e retribuiu. Não, deixa eu fazer um almoço para você. Não, deixa eu fazer um almoço bom para você. Não, eu vou te ajudar aqui nisso aqui. Não, isso aí quem vai comprar sou eu, deixa eu te ajudar. Você está honrando essa pessoa, a pessoa vai falar assim, não precisa. Não, pelo amor de Deus, o que você fez por mim, eu preciso te honrar sim. E aí você faz alguma coisa. Agradecimento é uma coisa, honra é outra. Amém, Jesus? Esse negócio de só dar tapinha nas costas, a pessoa te tirou lá do fundo do poço, mudou a sua vida e você só dá um tapinha nas costas. Isso não é honra. Você está agradecendo. Tudo bem. Tem gente que se contenta com isso. Mas honrar é diferente. Honrar requer ação. Honrar requer atitude, não só palavras, né? Mas vamos lá. Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te dissera, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei
todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. O Abraão, quando também teve uma grande fome na terra, nos tempos de Abraão, ele foi para o Egito e recebeu honra lá no Egito, né? Deus o honrou lá, ele obedeceu a Deus. Agora o Isaque está enfrentando um problema, o mundo, né? Está enfrentando um problema de fome novamente, nos tempos do Isaque, filho de Abraão. O Isaque, qual é o primeiro pensamento? O grande exemplo dele era o Abraão, era o pai, que era um servo de Deus, né? Então ele era o grande exemplo para ele, era a grande referência dele, era o pai. Então eu entendo que Deus olhou no coração do Isaque e ele pensou assim: eu vou sair dessa terra dos filisteus e vou descer lá para o Egito igual meu pai fez. A Bíblia não diz que o Isaque falou isso, mas a gente entende que Deus percebeu isso, porque Deus conhece o nosso coração, sim ou não? Ele conhece. Não adianta a gente fazer uma coisa pensando em outra. Não adianta você me abraçar ou abraçar alguém e falar assim: oh, obrigado, eu amo o Senhor, e se no dentro do coração você está desejando mal para a pessoa. Porque Deus conhece o nosso coração. A gente vê o exterior e ele vê o interior. É bobagem, irmão. É pura bobagem quando a gente quer ter esse ânimo duplo aí, de por fora parecer ser uma coisa e por dentro ser outra. É maior bobagem isso, por lado, no que se refere a Deus. Isso é maior bobagem, não é? Porque Deus está vendo tudo. Ele sabe a intenção do seu coração. A palavra de Deus discerne até a intenção do seu coração. Aí eu vou colocar no estudo, vamos voltar para lá? No estudo eu vou colocar assim, ó. Em Gênesis 26, 1 a 6, Isaque obedece aos mandamentos do Senhor, seguindo o exemplo de seu pai Abraão, em um momento de crise pior do que a que o nosso país passa no momento em que eu escrevo esse estudo. O nosso país parece estar sempre em crise, né? Então eu posso levar mais 10 anos para dar esse estudo que vai continuar atual, a não ser que entre alguém aí e faça uma diferença. Bom, e por ser obediente, o que aconteceu? Deus honrou. O Isaque fez exatamente o que Abraão fez? Exatamente? Não. O Abraão foi para o Egito. O Isaque foi para o Egito? Não. Mas como o Abraão era a referência maior dele, ele pensou em ir e Deus entendeu. E Deus falou assim: não desce para o Egito igual seu pai foi. Eu não quero. Eu quero que você fique aí na terra dos filisteus. Eu abençoei seu pai no Egito, mas vou abençoar você aqui na terra dos filisteus. Não desça. E ele agiu semelhante ao pai, não no sentido de descer e fazer, tomar as atitudes que o pai tomou. Ele obedeceu a Deus, e na obediência ele se tornou semelhante ao pai dele. Porque o pai obedeceu, desceu para o Egito. Ele obedeceu também a Deus, e ele ficou em Gerar, na terra dos filisteus. Por que eu coloquei isso aqui? E por que eu quero falar isso com vocês? Porque, irmãos, eu amo meu pai. Meu pai já foi embora, já faz muitos anos, e eu ainda me emociono com ele. Ele me faz muita falta. Muita falta. Eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo, eu não teria passado pela vida que eu passei. Eu perdi meu pai, tinha só 9 anos de idade. E aquilo destruiu aquele garoto de 9 anos. Me destruiu, eu fiquei destruído por dentro. Meu pai era, meu pai era aquele que, minha mãe batia, meu pai soprava, entendeu? Meu pai nunca encostou um dedo em mim. Minha mãe era que era da surra, minha mãe era aquela que era na base do cinturão. Já falei, né? Do galho de goiaba, sandália, o que tivesse na hora. O que tivesse na hora, senão ia na mão mesmo. E ela batia mesmo, ela ensinava, mas não batia a esmo, não, gratuitamente não. É porque a gente era arteiro. E o bater dela era o jeito dela educar a gente. Eu não concordo com esse jeito, mas era o jeito dela.
tá? Só que ela batia e meu pai soprava. Porque meu pai já chegava todo manso, todo tranquilo. O meu caráter hoje é moldado bem parecido com o do meu pai. O pessoal fala: pastor, o senhor tem uma paciência de Jó. Não, eu tenho a paciência do seu Vigílio. Não é de Jó, é do seu Vigílio. E Deus veio, me moldou e melhorou ainda mais. Porque Deus entrou na minha vida. Meu pai não tinha Deus. A morte dele me destruiu. Por isso que com 9 anos para 10 anos eu já comecei a beber cachaça. Com 13 já entrei nas drogas. E fiquei esse tempo todo assim no vício. Uma vida perturbada. Comecei a ver um monte de coisa esquisita. Até gente morta. Eu pareço aquele menino daquele filme antigo aí. Eu vejo gente morta. Naquela época, tá? Que quando eu aceitei Jesus, isso tudo acabou. A morte do meu pai destruiu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que um pouco antes do meu pai morrer, ele ainda fumava e ainda tinha sua garrafinha de cachaça, a tal da pitu, debaixo da pia da cozinha. Então, eu tenho que obedecer a Deus, e nem sempre eu vou seguir o exemplo do meu pai, embora eu tenha sido apaixonado por ele, e eu amar ele agora, eu tenho fé de que ele foi salvo. Pastor, mas ele largou cigarro, largou bebida antes de morrer. E teve um infarto com 37 anos de idade, o infarto foi fulminante e levou meu pai. Ele só tinha 37 anos de idade na época. A coisa foi tão forte que eu achei que eu ia morrer com 37 anos também. Já falei isso para vocês, né? Eu estava no altar quando eu fiz 37 anos, pregando, era uma santa ceia. Nunca mais esqueci. Quando o diabo veio me lembrar que eu ia morrer com 37 anos. Aí eu falei: eu vou morrer com coisa nenhuma, agora eu sou de Jesus, agora eu entendo. E repreendi ele lá no altar mesmo, repreendi o diabo ali, e voltei e fiz o culto. Foi bem, bem marcante esse dia, quando eu fiz 37 anos. Porque meu pai morreu com 37 anos, eu também achei que ia morrer com 37 anos. Eu estou falando a você, a morte do meu pai foi traumática demais para mim. Mas tem coisas do meu pai que eu não posso imitar. Imitei por muitos anos. Mas depois que encontrei Jesus, eu entendi: Jesus está acima do meu pai. E mesmo apaixonado por ele, eu não continuei com a vida que ele tinha. Na hora que Jesus entrou na minha vida, acabou. Então Jesus agora é o meu maior exemplo. Então eu continuo amando a figura do meu pai, que agora já morreu, não tem mais o que fazer por ele, né? Então eu continuo amando a figura do meu pai, mas o meu exemplo é Jesus Cristo. Então as coisas boas do meu pai eu carrego comigo e tento melhorar. Mas as coisas que ele não me deu de bom exemplo acabaram-se na minha vida. Então essa história de: pô, pastor, eu sei que o senhor prega, eu sei que está escrito, mas eu sempre aprendi assim. Olha, o que o meu pai me ensinou está ensinado, o que minha mãe me ensinou está ensinado, o que o meu avô ensinou está ensinado, e eu não vou deixar de fazer porque meu pai não fazia, porque meu pai fazia, porque minha avó fazia, eu não vou deixar de fazer. Você está errado. Você agora encontrou o Deus dessa terra, o Criador dos céus e da terra. Você encontrou aquele que morreu por você na cruz. Ele agora está no topo para você seguir. O Isaac não está fazendo igual o seu pai, como a Escritura disse, em atitude. Ele está em atitude no sentido de o pai ter descido para o Egito. Ele até pensou, eu entendo que ele pensou, mas Deus já entrou e falou assim: não desce para o Egito, não faz igual o seu pai Abraão. Eu não quero que você desça para o Egito, eu quero que você fique aqui na cidade dos filisteus, e eu vou honrar você aqui na cidade dos filisteus. Pode ficar aí. Aí ele obedece. Aí a Bíblia fala que ele faz igual ao seu pai, porque ele obedece a Deus, não porque ele segue o exemplo do pai. Está dando para entender onde eu quero chegar? Eu não tenho que seguir o exemplo do meu pai, eu tenho que seguir o exemplo de Jesus, mesmo amando meu pai, mesmo sentindo saudade dele, como hoje. Amém, Jesus? A gente pensa que está ajudando a nossa família, às vezes, irmãos, passando a mão na cabeça igual ele. A gente não está ajudando. Se você conhece o Evangelho e está passando a mão na cabeça, você está atrapalhando. Mesmo que essa pessoa venha à igreja com você, uma hora ela vai se desviar, porque ela está achando que o Evangelho é fácil.
Ela está achando que servir a Deus é mole. Porque ela é criança, é adolescente, é jovem, ou até que seja um adulto. Mas ela olha para você que deveria ser a referência. E ela não vê a referência. Não de homem de Deus. Vê a referência talvez de um bom pai, como era o meu. Vê a referência de uma boa mãe, como era a minha. Embora fosse totalmente diferente a criação de um de outro, a maneira de tratar com a gente, minha mãe era top, irmão. Minha mãe, se a história de bateu é mal, depende de como bate, do momento que bate, depende da situação. Eu não concordo com essa educação não, tá? Não criei meus filhos desse jeito, batendo, não criei. Mas, poxa, todo mundo apaixonado pela mãe, não tem um dos filhos que ficou magoado com ela. Meus pais eram tops. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos pais que eu tive. Minha mãe também já foi embora. Amém, Jesus? Bom, irmãos, o que eu quero que você entenda é, eu tenho uma referência. Qual? Jesus Cristo. Sua mãe te deu coisa boa? Glória a Deus. Pega o que ela te deu de bom. Seu pai te deu coisa boa? Glória a Deus. Pega o que ele deu de bom. As coisas boas que sua mãe e seu pai te deu, nivelando com a palavra de Deus, tem coerência? Tem, então continua. Não, isso aqui minha mãe ensinou, achei que era legal, mas agora olhando para a palavra, não tem nada a ver com Jesus, isso aqui eu estou errando feio. Mas como é que eu vou deixar de fazer isso se foi minha mãe que me ensinou? Se você está errando com a palavra, você tem que deixar. Amém, Jesus? E com seus filhos a mesma coisa. Porque senão você vai perder esse filho. Que cresceu na igreja. Mas cresceu vendo o pai fazer tudo diferente porque queria honrar mais os homens do que a Deus. Ô Eli, eu prometi que ia honrar você, Eli. E também a sua descendência. Os da sua casa seriam os meus sacerdotes. Eu prometi a você. Eu falei que faria isso. Mas agora, longe de mim tal coisa ali. Sabe por quê? Porque seus filhos estão se prostituindo aí dentro do templo. E você não fala nada, finge que não vê. Você não chama a atenção deles. Você está honrando mais seus filhos do que a mim. Eu não vou honrar quem não me honra. Se não me honrar, será envelhecidos. Eu vou deixar de lado, vou deixar de honrar. Aí o tempo passa, os filhos morrem. E o mensageiro, né? Má notícia chega rápido, é sempre alguém para falar, né? Fui falar com ele, estava sentado na cadeira, cai, quebra o pescoço e morre também. Que coisa séria. Vamos fechar aqui agora? Volta lá em Gênesis, no versículo 12. Agora só no versículo 12, só para você entender como que Deus é capaz de honrar você, quando você decide obedecer a Deus. O evangelho não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira, a gente tem que falar para os nossos jovens, nossos filhos, netos, cônjuge, o evangelho é coisa séria. Não é hoje está na igreja e amanhã está no bar enchendo a cara. Não é hoje está na igreja pedindo ajuda, recebendo ajuda, Deus abençoando, e amanhã está, desculpa a expressão que eu vou usar, se deitando com qualquer um, com outra pessoa, traindo marido, traindo esposa, em prostituição. Isso aqui não é brincadeira. Deus leva muito a sério a palavra dele. Deus não está brincando não. Ah, pastor, mas eu faço, minha vida é assim. Deus sempre me abençoou. Deus sempre me abençoou. O Davi levou 10 anos para virar rei, tá? 10 anos. Deus está tendo misericórdia com você, mas uma hora essa misericórdia vai acabar. Não se brinca com Deus e nem se escarnece dele por muito tempo. Se está durando e você acha que está sendo abençoado, mesmo totalmente errado e errada, é porque Deus está tendo misericórdia com você. Só isso. Só isso. Mas vai chegar a hora que Ele vai tirar a misericórdia dele. Entende isso? Sim ou não? Está demorando. O povo de Deus, certa vez, em Juízes 6, 5, 6, você vê isso aí. 6, 7, 8 capítulos, né? Você vai ver isso aí. Ficou muitos anos sendo massacrado pelos midianitas. Anos e anos e anos. Sofrendo. Até que Deus viu um que já não aceitava mais aquilo. O Gideão. Aí ele mudou. Alguém tem que se revoltar contra esse pecado, contra a coisa errada aí. Se você continuar aceitando isso como normal, já era, filho. O diabo sabe, tá? O diabo sente o cheiro do pecador, irmão. O pecado vem dele, né?
Ele sente o cheiro do pecado, né? Está repreendido. A gente tem que tomar jeito, irmão. Vamos lá, versículo 12 agora. Pode pular para o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma. Então ele fez igual o pai dele, obedecendo a palavra de Deus, não obedecendo não fazendo o que o pai fez. O pai desceu para onde? Para o Egito. Ele não desceu para o Egito, porque Deus não mandou ele descer para o Egito. Ah, mas eu vou fazer porque o meu pai fez assim. Criança teimosa. Está cheio de crente dentro da igreja, igual criança teimosa. Deus falou, não, no seu caso vai ser diferente. Você vai ficar com os filisteus. E ele faz igual o pai, no sentido de obedecer a Deus, não no sentido de fazer o que o pai fazia. Amém, Jesus? O que o pai fez. Ele não desceu para o Egito. E aí Deus veio e semeou naquela mesma... E o Isaque semeou naquela mesma terra, naquele mesmo ano, e ele colheu 100 medidas. 100. O sentido numérico, né? 100 medidas. Porque o Senhor o abençoava. Obedeceu, tem a benção. Desobedeceu, ele ainda vai na misericórdia, na graça dele, esperar, pensando que você vai uma hora cair a ficha, uma hora você vai parar de bobagem, uma hora vai parar de bobeira, uma hora vai se acertar, e ele vai deixando, vai mostrando, vai dando a palavra, vai deixando acontecer uma coisinha aqui, outra coisinha lá, mas ele está mostrando, olha, tem coisa errada aí, e a gente tem que se acertar, e essa é a hora, tá? A gente está dentro da misericórdia, dentro da graça. Essa é a misericórdia, essa é a graça de Deus, e essa é a hora de arrepender. Amém, Jesus? Para que ele possa vir abençoar e nos fortalecer. Quem está entendendo? 100 medidas. Cada semente do que ele plantava produzia 100. Tremendo, né, irmão? O Isaque fica rico lá na terra dos outros. Uma terra que ele fala, eu vou dar para a sua semente, Isaque, lá na frente. E aí isso vai acontecer anos, centenas e centenas de anos depois, né? Mas ele está falando, essa terra toda vai ser de vocês. Então já fica aí que eu já vou abençoar você aqui mesmo. Não precisa descer para o Egito não. Não é o Egito que eu vou dar para vocês não. É isso aqui. Fica aí então. E ele fica. Deixa Deus abençoar. Amém, Jesus? Vamos terminar aqui agora? Tá. Isaac obedece aos mandamentos do Senhor, segundo o exemplo do seu pai, Abraão, em um momento de crise, pior do que essa, tá? Que o nosso país passa, no momento em que eu escrevo esse estudo. E, por ser obediente, Deus o honrou. Veja que diz o versículo 12, a gente acabou de ver, desse mesmo capítulo. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, tá? Honrar a Deus é a forma mais eficiente para receber seus benefícios. Esse é o tema de hoje. A honra a Deus vem pela nossa honra, irmãos. Sabe, Deus não está lá de cima jogando a honra, jogando a sorte. Até o Einstein, né, ele falou assim, Deus não joga dados, não é? Lembra que tem uma frase famosa do Albert Einstein, que ele fala assim, não, Deus não está lá no céu jogando dados, ele sabe o que ele faz. Grandes homens e grandes mentes, que até hoje são basilares para a ciência, eram cristãos, irmãos. Eram cristãos. Essa coisa de ciência e Deus não anda junto, isso é a conversa do homem, que quer fazer você se afastar de Deus. Ele falou, Deus não joga dados. O Einstein acreditava no nosso Deus. Amém, pessoal? E é verdade. Ele não está lá de cima jogando a sorte. Vou jogar aqui, quem pegar, pegou. Hein? Lembra aquele negócio da bala? De jogar a bala, as crianças correr atrás? Ele não está fazendo isso não, irmãos. Ele está esperando você tomar jeito. Ele está esperando você ser sério. Está esperando você começar a honrar a Deus. E honrar a Deus acima de todos. É a sua honra que vai mover a honra de Deus para a sua vida. É um meio, como eu coloquei aqui, o meio mais fácil de ser abençoado, irmão. É esse, é honrar a Deus. O meio mais fácil de ser abençoado. Tem gente se esforçando, orando, colocando o joelho no milho, subindo o monte, descendo o monte, subindo o monte, descendo o monte, mas quando tem que obedecer, não obedece. Quando é de fato para honrar a Deus, não honra. Está perdendo a bênção. Eu acho que tem gente que nem precisa orar.
Só precisa mudar de comportamento. Não é questão de oração, é questão de mudança de comportamento. Entendeu? O que eu falei? Não é que você não tem que orar, você tem que orar, nós somos de oração. Mas tem casos que não é oração, não é falta de oração. Você ora, outro ora, o pastor ora, o obreiro ora, o seu amigo ora, sua família ora, todo mundo ora por você. Tem casos que não é oração, tem casos que é atitude. Você precisa mudar de atitude, começar a honrar a Deus, para Ele te honrar. Não é falta de oração, não é falta de oração, é falta de saber honrar a Deus e estar disposto a honrar a Deus. Quando a gente aprender a fazer isso, Deus vai honrar a gente. Vamos terminar aqui, ó. Eu botei só uma citação do Abraham Lincoln, primeiro presidente dos Estados Unidos, né? Ele falou assim, ó: Senhor, minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado. Minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, porque Deus está sempre certo. Quem falou isso? Abraham Lincoln, um homem importantíssimo na história mundial, na história dos americanos, né? O primeiro presidente americano. E ele fala essa frase e me chamou a atenção, então eu quis colocar aqui. Você vê que pessoas grandes, que fizeram grandes coisas, que tinham grandes mentes, que marcaram época, que marcaram geração, muitas dessas pessoas conheciam a Deus. Entende? Muitas dessas pessoas tinham direcionamento de Deus. Não todos, mas muitos tinham. Muitos cresceram no Evangelho, depois se desviaram, né? O pai do evolucionismo quem é? O pai do evolucionismo, o Darwin. Ele era batista, depois se desviou e ficou meio perturbado lá, e agora ele acha que a gente descendeu do macaco e virou homem. Meu pai, o dia que eu ver um macaco andando lá fora lá com a Bíblia na mão e começando a falar, eu vou acreditar no Darwin, porque parece que o homem parou de desenvolver. O macaco agora não consegue desenvolver mais. E tem mentes brilhantes ainda acreditando nisso, no evolucionismo, porque não quer se render ao criacionismo. Entende? O dia que seu cachorro virar gato, você fala comigo. Evoluiu, pastor. Meu cachorro evoluiu, virou gato agora. Meu gato evoluiu, virou onça. O dia que isso acontecer, fala comigo, eu vou acreditar no evolucionismo. Irmão, Deus deixou tudo pra gente, só que a gente não quer honrar a Deus. A gente prefere honrar o homem, a mente humana, as filosofias do homem. Prefere honrar a gente mesmo, nossas vontades. E é aí que a gente está perdendo a honra de Deus.